Seja bem-vindo ao Em Foco. Ainda não são conhecidos os programas de governo dos principais partidos políticos, mas já há diferenças ideológicas vincadas. O PSD assume que quer começar por aumentar o rendimento das empresas, já o Partido Socialista diz que é preciso começar pelas famílias. É já amanhã que o PS apresenta o cenário macroeconómico que serve de base ao programa que deverá divulgar a 6 de junho. O programa só é conhecido a 6 de junho, mas é já esta semana que o Partido Socialista apresenta o seu cenário macroeconómico para o país. Aliás, não foi coincidência que o PSD se tenha antecipado com o desenho do Pacto de Estabilidade e Crescimento entregue em Bruxelas na semana passada. A ideia era comprometer o PS e obrigar Costa a concretizar as alternativas. E o aniversário do partido no fim de semana serviu para levantar o véu. António Costa disse que o rigor ia ser a imagem de marca da governação do Partido Socialista no próximo ciclo e que a palavra dada será palavra honrada. O líder do PS quis combater a ideia de que uma vitória nas próximas eleições será o regresso às dificuldades de 2011, que, disse a Ministra das Finanças na semana passada, será ainda pior desta vez. Para já, o que se sabe é que se o PSD quer começar por melhorar a vida das empresas, acredita que são estas que criam emprego, já o PS quer começar pelas pessoas, porque é com a melhoria da procura interna que as empresas podem crescer e contratar. São duas visões políticas e ideológicas sobre os caminhos do crescimento da economia. António Costa quer aumentar o salário mínimo, restituir os salários da função pública e pensões em linha com as orientações do Tribunal Constitucional, mas não se percebe ainda o calendário se será de uma só vez ou gradualmente, como aliás o atual governo já se comprometeu a fazer. Numa conferência organizada pelo Jornal de Negócios, António Costa diz que é preciso estimular os setores de mão de obra intensiva e menos qualificada, caso da construção e da restauração, os mais castigados pela crise. Fala na necessidade de reforçar capitais próprios das empresas, seja através de enquadramento fiscal mais favorável ou a criação de um fundo. Sobre a reforma da Segurança Social, admite que as empresas e capital sejam envolvidos na solução. E fazemos o debate aqui em estúdio com o Vítor Batista, economista e ex-deputado do PS, e Nuno Matias, deputado do PSD. Aos dois, muito boa tarde, bem-vindos ao Em Foco. Vítor Batista, o que é que podemos esperar para amanhã? O PS vai apresentar um cenário macroeconómico mais otimista ou mais conservador? Eu desconheço completamente o cenário e a minha expectativa é, como qualquer cidadão amanhã, cidadão atento, constatar quais são as projeções do Partido Socialista em matéria de futuro e de dados macroeconómicos. Em todo o caso, me parece que a volatilidade das finanças e da economia, particularmente das finanças, ainda sujeitas ao crescimento económico, à evolução económica do país, é tão intensa que fazer projeções macroeconómicas numa decalagem de tempo em cujo intervalo é de alguma forma significativo, eu tenho, enfim, as minhas reservas. As minhas reservas pelo seguinte, a minha experiência e o meu acompanhamento nos últimos anos, os ajustamentos macroeconómicos são quase mensalmente assumidos, não pelos economistas, mas pelas instâncias, quer do Banco Central Europeu, quer dos governos, quer do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, assentar a projeção do futuro do país num cenário macroeconómico, eu diria de médio prazo, como aquele que me parece que irá ser apresentado, e tenho essa expectativa, preocupa-me. Tenho alguma preocupação sobre isso. Cidadão atento, espera que o PS faça um cenário macro mais prudente, mais conservador. Se fizer um cenário macro mais prudente, porventura não satisfaz as expectativas dos portugueses. E, portanto, estamos em presença de uma aparente não dificuldade. Pode prever um cenário que não seja realista. Se apresentar um crescimento económico de 5%... Alguém acredita? Eu não acredito. A minha questão era essa. Se me fizer uma projeção de um cenário de 3%, eu continuo a não acreditar. Portanto, eu julgo que este caminho é um caminho respeitável, mas eu gostaria mais que o Partido Socialista tivesse uma outra perspectiva, que assumisse perante o país
as dificuldades que são evidentes e que assumisse 3 ou 4 bandeiras que são fundamentais. A reforma da Segurança Social, e António Costa este fim de semana deu algumas ideias sobre isto, muito em consonância com aquilo que já defende há muito tempo. Gostaria que ele assumisse um posicionamento sobre o Serviço Nacional de Saúde, mas numa lógica da sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, e que confirmasse, e eu penso que nessa matéria ele é autêntico, acho que é autêntico, relativamente ao futuro e à questão das reformas e dos pensionistas. Julgo que não é necessário... Quando diz que ele é autêntico, quer dizer que ele nisso. pretende devolver não, salários e pensões. Eu penso que António Costa é autêntico quando diz, ao contrário do governo do PSD, com o silêncio do CDS sobre esta matéria, quando diz que não mexe, nem vai cortar, ou não vai fazer mais cortes nas pensões e nas reformas. E pode fazer há aqui uma certa promessa. autenticidade, pode fazê-lo, até porque o Tribunal Constitucional concede isso inconstitucional, mas ao contrário do PSD, e sobretudo do Primeiro-Ministro, assume essa mensagem que é distante daquilo que diz o Governo pela voz, e confirmada do Primeiro-Ministro, mas pela voz da Ministra das Finanças, que diz que é preciso cortar 600 milhões. E este corte, eu não vejo de outra maneira, tem que ser nas pensionistas, porque estamos a falar de pensões, segurança social e caixas de alta aposentações. E aí António Costa, a meu ver, é muito autêntico e diz, aí esse corte, não. Reduzir pensões e reformas, não. Julgo que é, nessa matéria, uma questão fundamental e para a qual ele não tem nenhuma dúvida e diz que esse não é o caminho. Há outras matérias que podem ser diferenciadas, mas nessa questão ele Então, Vítor é Batista, objetivo. permita-me começarmos por aí e passar aqui a palavra ao Nuno Matias. Como acabou de dizer o Vítor Batista, o que foi avançado pela Ministra das Finanças e no Programa de Estabilidade é uma poupança necessária de 600 milhões de euros com o sistema de pensões. Foi assumido como hipótese técnica, para já, uma medida que já foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Por que correr esse risco? Bom, eu penso que, em primeiro lugar, é fundamental perceber se há ou não necessidade de haver uma reforma estrutural da Segurança Social. E aquilo que o Governo se predispôs e que a maioria voltou a reiterar do ponto de vista de desafio ao Partido Socialista é da necessidade de haver um acordo sustentável, estrutural, intemporal, em relação àquilo que é a sustentabilidade de um sistema que é vital para os portugueses, sobre o qual um conjunto alargado de cidadãos ao longo de muitos anos contribuíram, apesar de nem sempre perceberem qual era a lógica desse mesmo próprio sistema. E quando se fala numa questão de necessidade de sustentabilidade através de um conjunto de cortes no sistema que tem que ser pensado, ponderado e de que forma é que ele pode ser executado, é necessário que o próprio Partido Socialista tenha uma posição que não pode ser intransigente à partida de dizer cortes não quero, soluções não apresento, e alternativas, há de haver o dia em que uma bandeira eleitoral será anunciada, quando nós sabemos que ao longo de meses, e era essa a primeira questão que nós temos que também ponderar no debate político, quando há pouco falava e destacava a palavra rigor, que foi apresentada pelo Dr. António Costa em relação a um conjunto de matérias que o Partido Socialista pretende apresentar. Bom, ele próprio, ao longo deste fim de semana, teve muita falta de rigor, o que nos deve preocupar em relação até a este cenário de previsão macroeconómica que ele pretende apresentar, porque, repare, ele durante o fim de semana disse que a dívida pública aumentou 30%, o que não é rigoroso. A dívida pública em 2011 era 120%, em bases comparáveis com aquilo que hoje em dia existe, porque havia uma série de dívida que não estava no perímetro orçamental, mas que hoje está no perímetro orçamental, e manda um bom economista que perceba que não se pode comparar aquilo que não é comparável, e aquilo que se deve comparar é realmente que uma dívida pública em 2011 era de 120%. Mas ainda disse mais, e também nos deve preocupar a falta de rigor, é que ele próprio, enquanto Presidente da Câmara, tinha reduzido em cerca de 40% a dívida pública do município de Lisboa. Ora, entretanto, soube-se que 43% da dívida resultou de um abatimento fruto de uma transferência direta do Estado Central, ou seja, do Governo da atual maioria. Nuno Matias, para além disso, voltando aqui à questão da segurança social, o PSD e o Governo acreditam que o caminho para fazer a reforma da segurança social tem de passar necessariamente por estes cortes? Não, aquilo que o Governo e a maioria acreditam é que na segurança social, como em muitas
rúbricas essenciais do Orçamento de Estado, é fundamental haver um conjunto de princípios de gestão de sustentabilidade que, no caso da Segurança Social, não estão assegurados por um conjunto de paradigmas que, do ponto de vista da organização, foram criados ao longo dos anos e que levam que, neste momento, e face à pirâmide demográfica que nós temos, não é honesto estar-se a dizer aos portugueses que não se podem fazer cortes ou repensar a estrutura da Segurança Social e do seu modelo de financiamento sem lhes explicar que, não fazendo nada e mantendo tudo como está atualmente, existirão cidadãos que não vão ter direito a receber uma retribuição pelos descontos que hoje estão a fazer. Mas não poderá existir a hipótese de estarem a olhar para o lado errado do problema? Porque vários especialistas já têm dito que a Segurança Social foi reformada, o problema agora é criar emprego e crescimento e produtividade. Mas independentemente da questão da necessidade de reforçar a produtividade, de criar mais emprego, que é um dos paradigmas e um dos princípios estruturantes daquilo que no novo programa de crescimento e emprego que foi apresentado pelo Governo, é necessário pensar a estrutura e o modelo de financiamento da Segurança Social. Ora, aquilo que o Partido Socialista não pode fazer... Mas uma coisa é um modelo de financiamento a longo prazo, outra coisa é a curto prazo. Não, mas o problema que me parece a mim, o próprio Partido Socialista está a incorrer num erro grave, é no momento em que não reconhece o problema, em que é desafiado para criar soluções e ele próprio apresentar um conjunto de propostas alternativas. Bom, enquanto um partido e maior partido da oposição, que certamente deve e tem um interesse de apresentar propostas que sejam perceptíveis pelo cidadão comum. Mas no fim de semana pareceu haver um ponto em que tanto Passos Coelho como António Costa concordaram que seria taxar mais as empresas de forma a poder financiar a Segurança Social. Não, aquilo que não ficou claro é que o Partido Socialista tenha uma proposta concreta para a sustentabilidade do sistema e ficou sobretudo, claro se o PSD quer aumentar ou baixar a TSU sobre as empresas? Não, aumentar a carga fiscal ou baixar a carga fiscal sobre as empresas? Que o PSD está disponível para construir soluções de sustentabilidade, porque há pouco falava na reforma da Segurança Social. Estão disponíveis para ouvir outras soluções? Claro, assim o Partido Socialista, não o Dr. Vítor Batista, mas certamente o Dr. António Costa, tenha a percepção que para se chegar a Primeiro-Ministro é preciso ter uma ideia para o país, coisa que até ao momento e passado tantos meses ainda não apresentou. Vítor Batista, será uma possibilidade de haver aqui uma solução mista com a PS e PSD envolvidos para a Segurança Social, que passe um pouco pelas duas vias, ou seja, cortar pensões, mas também haver um contributo maior das empresas para a Segurança Social? Eu julgo que se está a começar pelo lado errado. O Governo está a começar por aquilo que é inconstitucional. O Tribunal Constitucional já em decisões assumiu da inconstitucionalidade sobre o corte de pensões e interpretou, num determinado momento, como uma medida extraordinária, compreensível num determinado quadro de aperto financeiro, mas em que as coisas estão a ser aliviadas. Se o Tribunal Constitucional já assumiu observações num determinado momento, evidentemente que não irá ter outro posicionamento futuramente que não seja uma questão de constitucionalidade. Há uma profunda diferença entre o PS e o PSD nesta matéria. E eu registro, de bom grado, que há muito que anda a pregar sobre esta matéria. Não estou só sobre isto, mas anda a pregar que é necessário alargar a base tributária da Segurança Social ao capital e fiquei satisfeito deste fim de semana. Exatamente, fiquei satisfeito deste fim de semana. António Costa, contrariando até alguns economistas do Partido Socialista, deputados, alguns que assumiram posições no governo, alguns até que foram ministros, que nunca assumiram isto de uma forma, diria, de uma certa simpatia perante esta solução, e António Costa teve a coragem de dizer é preciso alargar a base tributária e é preciso alargar ao capital. Eu fico satisfeito com isso. Ou seja, pôr as empresas a contribuir mais, é isso? Na prática, pôr as empresas a contribuir mais. É reequilibrar o sistema. O sistema para ser financiado, isto de cortar pensões é fácil. Isto de cortar, isto é a coisa mais simples do mundo. Não temos dinheiro, ganhava 20, cortamos para 10, isso é a coisa mais triste e de maior dificuldade em perspectivar o futuro e ter um sonho sobre o futuro. E acho que nesta matéria o PSD, de facto, não tem soluções. A solução é, de facto, esta, alargar a base tributária. Nós temos investimentos intensivos em mão de obra, investimentos intensivos em capital. Os investimentos intensivos em mão de obra são aqueles que sustentam hoje a Segurança Social, o financiamento da Segurança Social. Portanto, não há nenhuma razão para que
se mantenha só as despesas ou os encargos sobre a mão de obra como financiamento da segurança social. Portanto, há investimentos intensivos em capital, em que a tecnologia, as máquinas substituem o homem, está na altura de tributar as próprias máquinas. Por essa via, o capital. Portanto, com taxas diferenciadas. Esta questão de dizerem, alguns economistas dizerem, nós distorcemos a competitividade, a evolução tecnológica. Com que risco para a produtividade das empresas? Não há nenhum risco para a produtividade. Está a aumentar Se as taxas forem diferenciadas... Está a aumentar os custos para as empresas. A pergunta que eu faço, inverto a pergunta. Porquê é que quem dá emprego continua a sustentar a segurança social? E porquê é que quem compra máquinas se vê desresponsabilizado? Eu dou como exemplo as máquinas portageiras das autoestradas. Antigamente estava lá um cidadão a cobrar a taxa. Foi-se embora. Está lá uma máquina. Bom, ficámos com encargos na segurança social, deixou de contribuir. E o porquê isto? Precisamos de um sistema reequilibrador com taxas diferenciadas, para defender a evolução tecnológica, com taxas diferenciadas. Mas temos que alargar a base tributária. E António Costa, ao dizer que temos de alargar a base tributária, fiquei satisfeito e acho que é um bom caminho. Em contrapartida, o que é que diz o PSD? E o Governo, este Primeiro-Ministro e a Ministra das Finanças? É mais do mesmo. Vamos cortar. E eu julgo que é um mau caminho. Mas pareceu haver alguma abertura do Primeiro-Ministro este fim de semana para um modelo desta natureza? Eu acho que o Primeiro-Ministro... Ou não fez essa leitura? Como diz Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que há uma certa opção no Primeiro-Ministro pela taxa social única, pela TSU. O Primeiro-Ministro ainda continua agarrado a um insucesso e de vez em quando, eu diria, tem um retrocesso e vai de novo buscar essa bandeira, que é um disparate. Reduzir os custos salariais e a competitividade dos custos salariais parece-me bom. Agora, temos de fazer a compensação. Há outra forma, quer dizer, eu quando digo é preciso alargar a base tributária, eu não excluo a parte tecnológica. Há muitas formas de lá chegar. Há outros impostos que podem contribuir para o alargamento da base tributária. Vamos então ver esse ponto da Mas depois TSU. gostaria ainda de falar sobre o endividamento, porque o endividamento, vai-me pedir desculpa ao Nuno, não é correto. E se alguém tem sido crítico e com um certo sentido de honestidade dos números, porque eu conheço bem os números, e fui crítico do próprio Partido Socialista, dos governos anteriores do Partido Socialista, não é correto vir aqui dizer que o Partido Socialista deixou 120% do produto em dívida pública. Não é correto. O Partido Socialista deixou 103%, há uma diferença grande. O Partido Socialista, em 2011, quando saiu do governo, eram 186 mil milhões a dívida pública, 186 mil milhões, a dívida pública, a gente tem já a discutir os 10 mil milhões, até o 2 de barato, porque como sabe sair no primeiro semestre, até 2 de barato. Só que a dívida pública hoje aproxima-se aos 230 mil milhões. Portanto, desculpa, quando falamos em números absolutos, não vale a pena dizer isso. Acho que temos de ser autênticos. Assumir isto, não os erros, temos de assumir afirmei. Por isso é que eu afirmei. Acho que temos de ser rigorosos. E posso voltar a mostrar-lhe pelos números. Não, eu penso que temos... Se há uma coisa nessa matéria que eu conheço bem, é essa área, que sabe que eu não era um homem passivo, nem pacífico dentro do Partido Socialista. Eu também conheço bem, por isso é que eu os afirmo. Lugar de responsabilidade e fui sempre crítico. Agora, fui crítico com o rigor dos números. E aquilo que foi um erro, a gente tem que assumi-lo. Aquilo que não é aceitável que se diga isto sem eu estar aqui, ou eu estar aqui no silêncio a admitir isso. Não. Já a dívida pública no Partido Socialista, são para terminar. E as empresas nunca estiveram no número, como não estão agora nestes 230 mil milhões. Muitas já estão. Não estão. Muitas já estão. São 30 mil milhões que estão de fora. Muitas já estão de fora antes e ainda depois estão algumas de fora, é verdade. Mas muitas já estão no perímetro. Redução da TSU, para ter um impacto, de facto, na competitividade das empresas, quase todos os economistas têm sido unânimes em dizer que tinha que ser uma redução significativa, na ordem dos 5 a 10 pontos percentuais. Com que impacto imediato para a Segurança Social? Vale a pena correr esse risco? Marta, se me permite, e vou chegar à TSU, porque é importante que se crie aqui um paradigma. Não, é muito rápido. É que o Dr. Vítor Batista, agora na questão da dívida pública, tocou num aspecto essencial e que tem tudo a ver com a questão da sustentabilidade. Porque é a questão da sustentabilidade que, na questão da segurança social, na questão do funcionamento do Estado e naquilo que é a indução de clima de expectativa aos agentes económicos, que é fundamental que, nesse rigor, se transmita a informação real. E quando dizia que a dívida pública estava em 104% ou 106% em 2011, em base comparável com aquilo que está hoje no perímetro orçamental, estava acima de 120%, isso já foi reconhecido até pelo Conselho das Finanças Públicas. E posso-lhe dizer que em 2005
a dívida pública Com o devido respeito ao em Conselho valor Superior das absoluto, Finanças Públicas. eu vou-lhe Não é dizer que verdade. estava a dívida pública em 107 mil milhões de euros, Já. em 2011 estava em 196 mil milhões de euros, ou seja, um aumento de cerca de Quanto? 8, Diga lá. 196 mil milhões de euros E em quando é que era 2011 antes? e estava em 107 em 2005. Ou seja, Não, estava em 86, não. eu digo-lhe os Bom, números. pronto. Estava em 86, sem Estou-lhe a empresas dizer. públicas, 86 mil milhões Estou-lhe a e dizer, 196 estou-lhe a mil dizer milhões. os O aumento valores, foram 100 mil estou-lhe a milhões. dizer os valores oficiais, Está bem. aumento de Eu 89 também mil são valores milhões de oficiais. euros. Também digo que são valores E, oficiais. portanto, posso-lhe garantir que aquilo que, em base comparável, existe é uma dívida pública que hoje, até tendo em conta aquilo que é a situação das finanças públicas e das disponibilidades imediatas do ponto de vista financeiro nos cofres estatais, andará mais ou menos, do ponto de vista Nuno Matias, líquido, tem cerca mais de ou menos 2 minutos no para mesmo, responder no mesmo nível de grandeza. à TSU. Agora, no que diz respeito à Segurança Social, e voltando à questão da TSU, a TSU acho que merece ser estudada e merece ser debatida qual deve ser a solução e qual o nível ideal, porque se por um lado há a questão da sustentabilidade, que deve estar em questão e em cima da mesa, coisa que no passado e nas reformas estruturais, que supostamente no passado deveriam ter produzido efeitos para décadas e está-se a ver, não tiveram o efeito desejado, é fundamental que se perceba também, e no ponto de equilíbrio, aquilo que é necessário de induzir de competitividade para as empresas. Ora, Mas seria possível, por exemplo, uma solução combinada, baixar a TSU e criar outro tipo de taxas, como estava a sugerir o Vítor Batista? Eu penso que tudo deve ser debatido do ponto de vista de que haja uma solução estrutural, como eu disse no início, e é fundamental que o Partido Socialista, se tem realmente uma ideia, um conjunto de propostas objetivas, que as apresente. Aquilo que não é aceitável é que, para além de apresentar agora um conjunto de previsões macroeconómicas, acrescente um conjunto de ideias vagas, sem propostas concretas e, sobretudo, diga logo à partida que está indisponível para um acordo, que é fundamental e tem que ser um acordo de regime, e independentemente de quem está no governo e quem está na oposição. A Segurança Social não é para este governo, é para as gerações A Segurança futuras. Social é uma reforma fundamental que este governo teve 4 Dr. anos e não Vítor fez Batista, absolutamente nada. Não. Não é 6 Já meses de tentou, eleições como sabe, que se faz o uma Dr. Vítor reforma da Batista Segurança agora não Social. está também a ser Desculpa rigoroso. lá. Como sabe, o Governo tem tentado implementar um conjunto de medidas também na Segurança Social que, em dado momento, nem sempre foram aceites, seja pelo Tribunal Constitucional, por um lado, seja nos acordos que se procuraram implementar com o Partido Socialista, que sempre esteve fora da intenção de criar uma solução duradoura. E nós pensamos que na Segurança Social, como noutras áreas de governação, a implementação de uma reforma, dita reforma séria, só pode ser execuível se houver o compromisso dos partidos que necessariamente fazem parte do chamado arco da governação. O Partido Socialista sempre colocou uma solução deste nível fora do seu mapa e do seu radar. Ora, quando o Partido Socialista o faz, quando o líder do seu partido, infelizmente, a única coisa que apresenta são, este fim de semana, para mim, é surpresa. informações de falta de rigor. Para mim, a surpresa assumiu uma solução. Mas uma solução de financiamento, não de cortes. Acha que essa solução é suficiente do PS e é suficiente e necessária para a sustentabilidade do sistema? O Dr. Vítor Batista acha que foi suficiente para a sustentabilidade? Não foi, claro que não. Chegamos ao final deste A programa. solução ele apresentou. Não, Muito obrigada. nem era suficiente, nem era estrutural. Há uma diferença profunda. Muito obrigada aos dois pela vossa participação neste Em Foco. É o ponto final do Em Foco, que, como habitualmente, regressa amanhã aqui no Grande Jornal. Até lá.